a gente tava numa reunião junta, e aí eu fiz um comentário, era uma reunião com outra pessoa no vídeo. E aí eu fiz um comentário, ele, não, Gabi, tipo assim, quase falou assim, tipo, fica quieta, né? Fica quieta. Sendo que eu já tava começando a falar, e o que eu falei, ele entendeu o que eu tava trazendo. Eu tava trazendo uma situação específica. E aí não passou nem um minuto, meu amigo falou a mesma coisa. Ele falou, nossa, realmente, né? Realmente, como que eu não pensei nisso antes? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio do Projeto Delas Podcast. O meu nome é Carla Castro e eu estou aqui com a minha co-host, a Gabi Luz, e com a outra Gabriela, que se chama Gabi Ambessi, que é a nossa convidada de hoje. A Gabi, ela é engenheira de produção brasileira de Cabo Frio e ela tem uma história muito inspiradora aqui nos Estados Unidos. Nós três moramos aqui há alguns anos e hoje ela vai compartilhar com vocês alguns dos aprendizados que ela teve nessa jornada. Então, se você quer construir uma carreira aqui nos Estados Unidos, quer aprender um pouquinho sobre o programa de au pair, ou ter uma vida saudável, disciplinada, esse episódio é para você. Então, Gabi, eu tô super curiosa. Pra quem não sabe, meu nome é Gabriela também, Gabi Luz. E eu achei sua história muito legal, muito fascinante. E eu queria saber de você, quem é a Gabi Ambessi e qual é a sua jornada? Qual foi a sua jornada até aqui? Bom, primeiro prazer, meu nome é Gabi. Eu tô aqui nos Estados Unidos há 4 anos. Como a Carla falou, eu sou engenheira de produção no Brasil. E eu acho que uma forma boa de resumir assim minha história é talvez focar um pouquinho em como eu cheguei até aqui e a minha trajetória nos últimos anos. Então, eu decidi vir para cá porque, começando, eu queria aprender a língua inglesa por conta de ter perdido a oportunidade de trabalho no Brasil por conta disso. Tentei aprender inglês por muitos anos no Brasil por conta própria. Eu acho que por eu gostar muito de matemática, sempre pensei assim, língua não é pra mim, eu não fui feita pra isso, nunca vou conseguir aprender. Tentei migrar pro espanhol, sempre foi um desastre, inglês era uma piada na minha vida. Então, quando entrou a pandemia, tava sem emprego, eu pensei, cara, por que não, né, tirar esse tempo agora que eu tô meio que sem fazer nada pra tentar ver uma forma de explorar a língua e talvez fazer um intercâmbio. Então, foi aí que surgiu a oportunidade de vir como au pair. Para quem não sabe, o au pair é uma forma de vir para os Estados Unidos, se eu não me engano, tem um limite de até 27 anos para você se ingressar. E você praticamente não tem custo. O custo que você tem que pagar é talvez até menor do que o preço que você pagaria na passagem, porém, você meio que trabalha aqui por um período de 1 a 2 anos. Então, você não precisa ter um investimento assim financeiro, o que para mim na época era o que funcionava. Quanto você acha que foi o custo? Porque pra mim eu acho que foi por volta dos R$5.000, o que é, para um intercâmbio, muito mais barato que qualquer outra opção, né? Sim, na época acho que foi 2021, se eu não me engano, eu paguei em torno de 4.000 e pouco. Mas eu lembro também que na época, quando eu vim, eu perguntava para outras pessoas que vieram, todo mundo falava assim, meu Deus, por que você pagou tanto? Porque eles têm umas promoções que eles fazem por 2.000, metade do preço, na época. E vocês pagam pra quem? Porque, assim, eu não fiz o pair, então eu não sei como que é esse programa, né? Então, vocês pagam isso pra agência? Exato. A agência faz meio que o meio campo entre a família e a au pair. A família paga a maioria dos custos, né, pra au pair vir pra cá e o treinamento. Então, isso é uma grande vantagem do programa, né? O fato de você poder morar com a família, aprender inglês e ainda ter a redução do custo por a família estar pagando uma grande parte. E quando você tá aqui, você recebe salário também, ou não? Sim, deixa eu então dar umas informações um pouquinho de antes, que aí vai ajudar talvez quem tiver interesse. Quando você quer, né, procurar entrar para o au pair, você primeiro procura uma agência que oferece esse tipo de intercâmbio. Quando você chegar lá, eles vão te passar esse valor, que na época era alguma coisa em torno de 4, 5 mil, como a Carla falou. E aí você vai ter que fazer um testezinho de inglês, que é muito básico, porque eu passei e eu não sabia nada. Então é um teste muito básico, se você não passar, eles deixam você fazer de novo, é muito tranquilo. Você passando nesse teste, você tem um perfil como se fosse uma rede social que você tem que preencher.
Então você preenche suas informações, seu histórico de experiência com criança. Você não precisa ter trabalhado com criança, mas você pode colocar, cuidei do meu sobrinho, ou tive experiência com essa faixa etária. Eu E coloquei que eu aí cuidei da minha irmã. então, eu coloquei que eu cuidei do meu primo também. E aí você faz um vídeo, não lembro o tempo do vídeo, mas eu lembro que o meu ficou super longo. E eu fiz várias edições, assim, mostrando foto de criança, dos projetos que eu trabalhei na faculdade que envolviam criança. E aí você conta a sua história. Cara, o inglês, depois que você, aprende, que você volta e olha, é muito engraçado. Eu não conseguia falar nada. Mas enfim, funcionou. Você pega esse seu vídeo, publica nessa rede social que eles têm, e aí você consegue, como se fosse um aplicativo de relacionamento, você vê todas as famílias que estão disponíveis lá, e você pode selecionar. Só que eles também precisam aceitar você, então eles também, acho que tem tipo essa troca, assim, quando os dois aceitam um outro, vocês marcam uma conversa online. E aí é como começa todo o processo. Em questão de salário que você pergunta. Quantas famílias te entrevistaram nesse processo? Eu tive muita entrevista. Eu tive mais de 20. Porque eu tava muito assim, eu queria encontrar a família perfeita. E aí, a princípio, eu falei assim, vou pra Flórida ou pra Califórnia. Eram as únicas coisas na minha cabeça. Porém, a família que deu mais certo foi a última, que era em Washington, D.C. Que eu não tinha noção de nada, assim, do lugar aqui. Mas aí eu falei, cara, eu já tinha visto muitos vídeos de dicas, e todo mundo fala, vai com a família que você pega afinidade. E a melhor dica. Se você tiver que escolher uma família, ver uma família que você vai se sentir confortável, que talvez a cultura deles, apesar de diferente, os valores deles se alinham um pouco com o seu. Porque tem pessoas de todas as nacionalidades aqui, de todos os jeitos. Tem famílias que são super restritas. Tem família que é meio doida. Tem família de tudo quanto é tipo. Sim. E eu tava até compartilhando um pouco da minha experiência, porque eu também fui au pair, gente. Então a gente tem isso em comum, né, Gabi? E qual foi a parte mais difícil pra você de ser au pair, assim? O que te transformou por essa experiência? Olha, a parte mais difícil, eu acho que foi morar com a família, apesar deles serem maravilhosos. Então, como até a Gabi perguntou mais cedo, em relação ao financeiro, né, você recebe um salário de $195 por semana, que para quem tá vindo pensa assim, nossa, é muito dinheiro. Porque você pensa, não vou ter gasto com nada, né? Então dá a impressão de que aquele dinheiro é muito. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que você não tem gasto com casa, se você pegar uma família certa, você também não vai ter despesa com comida, gasolina, você precisa viver. Então, você precisa gastar um pouco desse dinheiro. No meu caso, eu guardei quase tudo. Porém, quando eu acabei o au pair, que eu decidi passar para a próxima etapa de vida aqui, você tem que ter um mínimo de dinheiro. Então, todo aquele dinheiro foi embora. Então, assim, não é muito dinheiro igual a gente pensa que é. Mas, com certeza, deixa você ficar aqui de uma forma mais tranquila. Mas, voltando para o que a Carla perguntou, acho que a parte mais difícil foi morar com a família. Porque eu já morava sozinha há 5 anos, se eu não me engano, 6 anos. Então, só ter aquela liberdade, assim, de você poder fazer alguma coisa, sem precisar falar, oi, tô indo ali. Oi, tô chegando. E a casa da minha host family era assim, era um palacinho, né? Era uma casa gigante, porque geralmente as famílias têm muita condição. Então, eu abria a porta da casa, falava assim, porta da frente abriu, porta da frente fechou. A casa inteira era um microfone. Eu quase não saía à noite, eu não sou de sair à noite. Mas uma vez ou outra eu queria sair. E aí você chega meia-noite, porta da frente abriu. Ai, gente, sério. Nem ouvia isso, era só na frente ou tinha... Não, era a casa inteira. Tinha tipo Eles falam, né? Era tipo pra segurança. Se as crianças abrirem a porta, eles sabem, mas não desativa. Esquisito. E a minha host family, a mãe, era muito curiosa. Ela é gente boa. Mas eu tenho muita dificuldade com uma pessoa ser curiosa com a minha vida. Então ela fazia perguntas que, assim, não precisava. E aí, mas com quem que você saiu? Mas aonde você foi? Mas não sei o quê. Aí eu ficava assim, meu Deus. E compartilhando um pouco da minha experiência, eu vivi algo similar, assim, eu tinha uma relação muito boa com a minha host family, mas
realmente, morar com os seus patrões, né, teoricamente, e numa casa que não é sua, por mais a vontade que eles façam você sentir, realmente deixa a gente um pouco desconfortável, né, essa questão de privacidade e tudo mais. Mas a gente aprende muito com essa experiência, né, o que você acha que Imagina. você aprendeu? Eu nem imagino como deve ser, porque no meu caso, eu não vim como au pair, né? Então, eu não precisei morar na casa de seu ninguém. Então, eu não sei, eu não faço ideia como deve ser, mas imagino que o crescimento, não só cultural, porque vocês têm contato demais com a cultura americana, mas também o aprendizado do inglês deve ser absurdo, porque você está imersa naquele Sim. ambiente. No meu caso, eu vim com um antigo parceiro, né? Então, a gente estava falando português o tempo inteiro. Eu acabei trabalhando em restaurantes no começo, e eu estava trabalhando, eu estava exercitando inglês, mas eu estava exercitando, vocês sabem como é que é. Quando a gente está trabalhando, é um vocabulário específico. Então, a gente exercita um vocabulário específico. Hoje, eu estou trabalhando numa coisa totalmente diferente, né? Gerenciamento de projeto. Então, eu estou exercitando um outro vocabulário. Tem coisas que a gente, para falar aqui, é um total aprendizado, tudo de novo. Porque você tem que, é um vocabulário específico, sabe? Então, eu imagino como foi bom também esse aprendizado para vocês, porque vocês não tiveram infância aqui, mas de certa forma vocês viram como que é ter uma infância aqui. Então, Sim. tem coisas como brincadeiras ou que eles têm acesso, como a escola funciona, que eu não faço hoje, até hoje, a mínima ideia, e vocês provavelmente já devem saber como que isso funciona, né? E com certeza as tradições americanas foi algo que eu vivi demais a partir do au pair, né? A gente chega aqui sem ter uma ideia, assim, tendo uma ideia bem superficial a partir dos filmes que a gente assiste, mas estando totalmente imerso, a gente aprende demais com a cultura deles, o quão diferente é, né, da cultura brasileira. E como foi para você, então, Gabi, o au pair, assim, o que você acha que você aprendeu dessa experiência que você recomendaria para outras pessoas? Hoje, quando alguém fala que você, eu penso em ser au pair, você recomendaria o programa? Olha, eu recomendaria com algumas, acho que, especificações em relação à sua personalidade, né? Eu, pelo menos assim, a forma que eu acredito, primeiro, o au pair pra mim foi, assim, uma mudança na minha vida. É que nem a minha faculdade, a experiência que eu tive em faculdade, eu falo até hoje, tipo assim, tem a Gabi antes e depois da experiência da faculdade. E o au pair foi, assim, eu acho que ainda mais que, eu fico até emocionada, mais que o dobro disso. Porque você morar em outro país, você sair assim e imergir em uma cultura que, primeiro, você mal sabe a língua. Segundo, que eu tinha zero noção da cultura americana, porque eu não assisto filme, eu tinha zero interesse de inglês e eu tava nem aí pros Estados Unidos. Eu não tinha nenhum interesse de vir pra cá. Então, tipo, eu vim perdida. Eu sei que Washington DC era a capital, mas eu descobri depois que eu fiz o match com a família. Eu não tinha noção de nada. Mentira, sério? Então, sério. Então, assim, pra mim, foi Você tipo. ainda mora em Washington, D.C.? Eu moro a 1 hora de lá, moro em Maryland. Ok. E aí, pra mim, eu acho que, assim, todo mundo que tiver a oportunidade e a coragem, assim, de enfrentar esse novo mundo, esse novo desafio, é uma coisa, assim, que vai te levar a repensar tudo. Eu me tornei uma pessoa, acho que ainda mais empática do que eu já era. E eu acho que tá principalmente relacionado a você entender que, tipo assim, não tem certo e errado pra muitas coisas, porque às vezes é só questão cultural de como a pessoa foi, tipo assim, cresceu. Isso em relação a tudo, sabe? Eu acho que isso é, tipo, tão incrível. É uma coisa que nada, em lugar nenhum vai te ensinar, a não ser que você passe por uma experiência, assim, de intercâmbio, realmente imersa em uma cultura totalmente diferente, língua totalmente diferente, cultura diferente, horário diferente, as estações do ano diferente, tipo, tudo. Eu lembro que no começo eu falava assim pra minha mãe, pro meu pai, falava assim, eu me sinto tão cansada, porque é tudo tão novo o tempo todo. Eu vou na rua, a placa de trânsito é diferente, o teto das casas são diferentes, tudo é diferente. Então, uma coisa que eu lembro que eu percebi assim, muito quando eu comecei aqui, depois de uns 6 meses, é que, tipo, a gente, quando a gente mora no nosso país, a gente tem nostalgia ao nosso redor o tempo todo. Tipo, tudo é nostálgico. Ver os mesmos carros, ver, tipo, tudo é nostálgico. E quando a gente vai pra fora, a gente perde isso. Tipo, não tem nada. Você liga a TV, não é o Jornal Nacional, sabe? Não é Ana Maria Braga.
tipo, nada é nostálgico, é tipo tudo estranho. Então, acho que também você passa por uma fase assim de nossa, tô amando, muito exciting, pra tipo, meu Deus, eu tô cansada, eu só quero ter uma vida normal, comer um arroz e feijão, ver a Ana Maria Braga de manhã, ligar o rádio e entender tudo que eles estão falando, sabe? Então, exatamente sobre isso, você falou da comida agora, era uma questão minha mesmo. Eu trabalhei em restaurante, então pra mim, aquela comida era muito estranha, era muito diferente. Como que se inserir depois de grande, numa cultura totalmente diferente, alimentar? Quais foram as maiores diferenças, assim, que você percebeu e que eram esquisitas e você não gostou muito? Sei lá, ou que você amou, não sei. Pra mim, isso aí foi o biggest challenge. Foi tipo assim, eu tive muita ansiedade por isso. Acho que não tanto por mim no começo, mas por ver a questão alimentar das crianças. Eu tinha crise, assim, de chorar no meu quarto, ligar pro meu pai e minha mãe e falar: Meu Deus, as crianças comem, tipo assim, o cookie antes do almoço, porque a mãe deu, e aí depois elas não querem comer a comida, e tá tudo bem, e todo dia eu ficava: Meu Deus, onde essas crianças vão parar? Não, Então, e isso foi algo também que eu percebi que a diferença de alimentação das crianças, da forma que elas são criadas, é bem, assim, gritante em relação ao que a gente vive no Brasil. E é algo que até hoje em dia eu sou mãe, né? Então, eu tento trazer isso para a minha realidade. A gente tem uma alimentação na minha casa muito mais parecida com a do Brasil, porque foi chocante para mim a forma que as crianças que eu cuidava se alimentavam. Porque era Pop-Tarts, ou, sabe, aquelas coisas assim, muito, aquele lanche, como é que é? Lunchables, que as crianças levavam para o colégio. Sim. Gente, não dá. Eu falei, não é esse tipo de alimentação que eu vou dar para minha filha. No restaurante, Ela não é as crianças pediam mac and cheese, ou pra gente, pra brasileiro, isso é besteira, né? Isso é tipo, no mesmo nível de lasanha. Você não come lasanha todo dia. Porque é uma coisa muito, muito, muito gorda. Você sabe que você vai ficar doente se ficar comendo isso todo dia, né? Mas as crianças, elas comem hot dog, elas comem. São coisas assim que a gente evita ou dá de vez em quando no Brasil. Mas aqui as crianças, elas têm autonomia, pelo menos na minha experiência, né? Elas tinham autonomia para escolher. E eu achava isso super estranho, porque no Brasil até então, quando você é criança, a gente come o que a mãe decide que a gente come, né? Mas aqui não é bem assim. Eu acho, isso foi chocante pra mim. eu acho que eu tenho mais uma dica também em relação a isso, que eu acho que é muito importante. É quase como assim, alinhar a expectativa quando você está começando um emprego. Na questão do au pair é meio que a mesma coisa. Eu acho que desde o começo você tá muito, muito, muito claro, assim, do que é primordial pra você, que você não abre mão pra conversar com a família, é muito importante. E eu lembro claramente falando com a família várias vezes: olha, eu preciso almoçar. Eu sei que vocês não comem comida, mas eu como comida. Então, tipo, ela foi super flexível, super entendeu isso. E ela entendia como a comida era importante pra mim. Então, ela, tipo assim, falou que eu ia ter um cartão só pra comprar o que eu precisasse de comida, que eu não precisaria comer o que eles comem, que ela colocaria um break pra mim, pra eu conseguir almoçar. Então, eu acho que você alinhar tudo isso pode parecer bobeira, mas não é. Tipo, é muito importante, porque depois você vai chegar aqui, você vai ficar pelo menos um ano todo dia vivendo essa realidade. Então, se você tiver, tipo, um desalinhamento nisso e chegar aqui, então tá, vou aceitar, você pode ter um distúrbio alimentar que muita gente tem quando vem pra cá, muita gente. Porque você entra naquele ciclo de ansiedade, sabe, é muito, muito, muito pesado. Você tá o dia inteiro com a criança, ainda ter que ficar na casa e pensar assim: mas a cozinha não é minha, mas a comida não é minha, eu vou só pegar uma coisa ali rapidinho, e aí quando você vai ver, você tá naquele ciclo ansioso, assim, sabe? Então, eu acho que alinhar tudo isso antes é muito importante. Gabi, você teve experiência do pé por quanto tempo? Em uns 2, 3 meses, eu acho. Tá. E isso foi parte de como você aprendeu, foi parte da sua experiência profissional aqui nos Estados Unidos, né? Mas como que isso redefiniu, né? A gente sabe que você depois você teve outros cargos, né? Que você vai falar um pouquinho sobre eles. Mas como foi que isso redefiniu a sua carreira, a sua história profissional aqui nos Estados Unidos? Depois disso, quais foram as etapas que você passou? Então, depois do au pair, eu ainda fiquei cuidando de criança por um tempo. E aí,
Até que eu consegui, né, minha habilitação de trabalho e eu comecei a tentar aplicar para diferentes trabalhos aqui, para entrar no mercado de trabalho. Foi muito engraçado, assim, porque quando a gente tenta, a gente acha assim, pelo menos eu achava, e eu vejo que muita gente pensa a mesma coisa. Ai, mas não, mas eu me formei lá no Brasil, eu não tenho experiência nenhuma aqui. Eu mal sei inglês. Na minha cabeça era assim, cara, por que eles vão contratar alguém que mal sabe, falar, que é tão básico, ao invés de contratar uma pessoa americana? E eu tinha isso muito claro na minha cabeça, então pra mim era muito difícil. Eu lembro que nas entrevistas eu ficava, tipo, nem tava frio, eu ficava com uma manta em cima de mim, de tanto que eu tremia, assim, eu ficava assim, ó, me segurando o dente pra não. E aí eu estudava, eu decorei várias páginas de pergunta e resposta, chegava na entrevista, não era nada daquilo. Mas enfim, uma coisa acho que muito importante pra quem talvez tenha interesse em entrar no mercado de trabalho aqui e até esteja nesse processo. Uma coisa, sempre tenha um repertório muito claro na sua cabeça de quais foram suas principais experiências profissionais. Que eles sempre perguntam. Me conta alguma coisa que você fez que deu certo, ou que não deu certo, e como você reagiu, e tá tudo bem você dar uma experiência de um projeto que falhou. Eles estão mais interessados em saber como você lidou com aquilo e o que você fez para fazer aquilo de certa forma funcionar, ou enfim, trazer um outro projeto para substituir o que falhou, ou lidar com a frustração das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Então tenha uma história assim na sua cabeça do que você passou. E eu acho que a outra dica é, cara, empresas americanas têm muito imigrante. Eles não estão nem aí para accent, eles não estão nem aí para como que é accent? Sotaque. Sotaque. Eles não estão nem aí pra sotaque. E assim, no meu caso, eles não estão nem aí pra erro gramatical também. Porque eu tenho muitos erros. E depois de Então, trabalhar aqui por mais de 4 anos, eu vejo isso claramente. As pessoas têm muito esse bloqueio achando que elas têm que ser perfeitas, que tem que ter o inglês perfeito, que tem que saber sobre tudo daquela área para poder aplicar para uma vaga. E essa não é a verdade. Eu também comecei aqui nos Estados Unidos com pouca experiência, o inglês ainda não era perfeito. E as pessoas têm muita tolerância aos erros, contanto que você demonstre que você está no processo de aprendizagem, que você está se esforçando, que o seu inglês está melhorando com o tempo. Então, eu acho que esse é o segredo, né, Gabi? Inclusive, na minha experiência, já que vocês estão falando disso, o que eu percebi é que eles amam a ética de trabalho brasileira. Porque onde a gente vai, eles amam a forma como a gente se doa mesmo, tá aberto ao processo, tá aberto a aprender, e a gente não se limita o escopo que eles dão, né? A gente tá sempre tentando aprender mais, tentando entender o processo, entender o porquê. E é uma coisa que eles valorizam mesmo aqui. Eles realmente valorizam a forma como a gente leva o trabalho, porque no Brasil é assim que a gente aprende. A gente aprende fazendo tudo que pode, né? Basicamente. E aqui é até o choque também. Quando você chega numa empresa, você acha é tão mais relax, é tão mais fácil. Pelo menos essa é a experiência que muita gente passou, foi que eu passei também. Eu acabei criando, né, mais coisas pra fazer, porque essa sou eu mesmo. Acabei fazendo muito mais do que eu deveria. Mas a ética de trabalho brasileira, eu acho que a experiência que a maioria das pessoas tem aqui é que eles amam o brasileiro, amam como a gente trabalha, como a gente se doa. Eu acho que, no geral, a maioria dos imigrantes, eles têm muito mais garra. E eu acho que tá muito relacionado, com certeza, com a cultura e tudo que a gente passa. Eu não queria falar isso, mas é isso mesmo. Então, aí entra num tópico muito sensível, que assim, acho que não tão sensível aqui, porque a gente tá falando em português, então não vai atingir tantos americanos. Porém, a cultura americana, não toda, a maioria, é muito acomodada. Muito, muito acomodado. Eles têm acesso a tudo, gente. Então, sabe aquela coisa assim que a gente, no Brasil, sei lá, ganha alguma coisa, compra uma coisa e fica excited? Cara, americano não tem reação, porque, tipo, eles têm tudo, assim, as oportunidades estão ali, então, pra quê, sabe? Então, eu vejo muito isso no mercado de trabalho também. Tipo, as pessoas são responsáveis, mas ninguém tem aquela coisa assim, vou dar o meu melhor de mim todo dia, Não tem aquela energia. Eu tava até tendo, tá tendo uma série que chama no meu trabalho agora, de latino, né? Então, pessoas da América Latina, eu vou até talvez fazer parte de uma das entrevistas.
eles fazem entrevistas com alguém perguntando, tipo assim, o que você tem a trazer pra cyber security e tudo isso. E aí eu tava assistindo ontem acho que era colombiana, e ela falando exatamente isso. A gente da América do Sul, né, sem ser nos Estados Unidos, a gente tem uma garra, assim, eu acho que a nossa força de vontade, nossa dedicação, nosso excitement, tipo, pra dar de tudo, trabalhar hard work, né, trabalhar pesado, é o nosso diferencial, é isso que a gente traz pro business. E aí a americana até falou, nossa, com certeza, 100%, porque, tipo, é muito expressivo isso, né, gente? Porque Com eu acho que certeza. isso também vai muito do que a gente teve que abrir mão para chegar até aqui, né? Eu acho que quando a gente é imigrante, a gente abre mão de estar perto da família, a gente abre mão da nossa história, das nossas raízes, para ir para um lugar completamente novo, com uma nova língua. Então a gente largou muita coisa, sabe? A gente abdica de muita coisa para estar onde a gente tá. E eu acho que isso é refletido no tanto de esforço que a gente dá para poder fazer aquilo valer a pena, né? Porque se eu tô abrindo mão de estar com a minha família hoje, a minha família no Brasil para estar aqui, eu quero dar o meu melhor para ser bem-sucedida, para fazer com que isso valha a pena. Eu acho que todo imigrante tem um pouco dessa garra de se eu tô aqui, se eu larguei a minha cidade natal, para estar nessa função, eu quero dar o meu melhor para realmente crescer, para ganhar dinheiro, para, né, fazer valer aquela mudança de vida. E, Gabi, voltando à sua primeira experiência profissional, assim, quanto tempo você acha que você levou para conseguir essa primeira experiência? Considerando que você ainda não tinha trabalhado no Brasil, né? Ou você tinha trabalhado? Como foi, assim, Eu essa tinha, dinâmica para conseguir se inserir no mercado de trabalho? eu tinha feito estágio no Brasil. Porém, eu tive a sorte de fazer estágio num lugar maravilhoso no Brasil, que eu fiz 1 ano de estágio. Então, assim, a experiência foi bem grande, sabe? Aham. É, e aí, quando eu tive meu headphone morreu. Quando eu tive minha primeira experiência aqui, eu acho que eu apliquei para vagas em torno de 2 meses. E eu tive algumas entrevistas. É, a única que eu passei para a segunda etapa foi realmente essa que eu entrei. E aí eu já larguei todas as outras de mão, falei, vou focar. E era uma empresa a 10 minutos de onde eu morava. E aí eu já fiquei toda empolgada, né? Era uma indústria farmacêutica, meu pai é farmacêutico, eu falei, vários sinais, vai dar certo. Só que assim, tava muito tensa. O meu chefe na época era um indiano. Eu lembro que quando eu tive a entrevista com ele, eu falei, na minha cabeça, né? Meu Deus, é um imigrante, eu tenho muito mais chances agora. Mal eu sabia que 60%, 80% da empresa era imigrante, né? Aí eu fiquei, meu Deus, eles não devem ter tanto preconceito, tipo, mas E aí passei por todos os processos seletivos e tal, e entrei e consegui. E aí, quando eu entrei, eu vi realmente, né, toda essa questão de, tipo, como tem diversidade nas empresas aqui, como isso é, tipo, tão natural hoje em dia. A sua empresa, a primeira que você trabalhou, a farmacêutica, era uma empresa grande, né? É uma empresa bem grande. Eu imagino que mais ainda numa empresa grande assim, tem mais diversidade, né? Eu acredito que a minha, ela é uma empresa pequena e eu não tenho tanta diversidade assim, mas depois que eu entrei, aí entrou o indiano também, e eles estão mais abertos para imigrantes, mas eu fui a primeira imigrante na minha empresa. Sério? Nossa, que Sim. bacana, Gabi. Sabia. Não, Eu indiano trabalho com outros tá imigrantes. dominando. Eles dominam. Indiano Sim. Eu não é sei se você geral. sabe disso, mas a média do salário dos indianos aqui nos Estados Unidos é $100.000. Enquanto Sim. que a média do americano é 60 mil, a média, tá? Porque a gente sabe que é muito mais. Aqui, eu moro em Silicon Valley, tô bem aqui em Silicon Valley, os salários são bem altos, mas a média dos imigrantes, dos indianos apenas, e dos chineses, não, asiáticos em geral, Com certeza, é. é 100 mil no Estados Unidos inteiro, né? Lógico. Que aí, se a gente for para lugares específicos, é mais, né? Aqui é mais. Eu acho que tá muito relacionado também pelos americanos não terem tanta intenção, não, tanta vontade, eu esqueci a palavra, de cursar uma graduação, assim, aqui. E eu acho que um dos motivos, como a gente falou, é o comodismo, e o outro é a questão daqui, o custo ser tão alto, né? Então não é uma coisa assim, igual no Brasil, vou tentar uma federal, vou fazer uma particular mais barata. Aqui é muito dinheiro envolvido. Muito caro. Então, Uma coisa.
uma coisa também que eu não quero ficar muito nesse assunto, mas pela experiência, porque o melhor amigo do meu marido, ele é indiano. E uma coisa que eu vi pela experiência que eu tenho com ele, já que a gente citou nesse assunto, é que as pessoas, quando elas vêm da Índia, elas geralmente já vêm tendo dinheiro. Então, na Índia, elas já são de famílias de boa remuneração. É o diferente do latino, que muitas vezes vem com uma mão na frente e outra atrás, como foi o meu caso. Então, quando eles vêm, eles já vêm com um curso superior, eles já vêm de uma família de boa remuneração, então eles já chegam nessa vantagem. E eles têm essas famílias, né, mais ricas, que conseguem chegar até os Estados Unidos, elas geralmente incentivam os filhos a cursarem medicina, engenharia, tecnologia, law school, né, advocacia. Então, eles já chegam com essa... Eu vejo uma vantagem muito grande em como um imigrante indiano e asiático chega aqui em relação aos latinos, que geralmente vêm para tentar a vida, né? Vêm para conseguir mudar de vida. É um perfil bem diferente. É um perfil Inclusive, muito diferente. Não é justo se comparar. Não é justo se comparar. Você não vê indianos normalmente, né? Nos cargos que a gente vê aqui, pessoas da América Latina, né? Uhum. Então, infelizmente ainda, acho que é por isso que a gente fez esse podcast mesmo, é porque muita gente não sabe as oportunidades que existem, as possibilidades que existem e como é acessível, como, né, todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode se esforçar. Eu acho que o que falta é informação. Então, eles já vêm com a informação do que eles querem, né, com o objetivo ali certo. E a gente vem para tentar a vida, mas existem formas de se tentar a vida, de crescer, de se desenvolver aqui, como a Gabi fez, como a gente está fazendo, né? E é por isso que eu tô tão curiosa, Gabi, ainda mais sobre isso. Você falou um pouquinho aí do seu primeiro emprego, né? Se você quiser abrir mais um pouco como é que foi a experiência, mas eu imagino que você passou por situações que te desafiaram muito, principalmente as suas crenças limitantes, né? Porque eu tive milhões de crenças limitantes que eu tive que quebrar vivendo aqui nos Estados Unidos, né? Então, você pode, por favor, explorar um pouquinho como isso quebrou um pouco das suas crenças limitantes, como é que essa experiência shaped you, como ela moldou ali a sua forma de pensar e, enfim, como você cresceu com isso? Sim, então, teve toda a questão de você se questionar, né, pra mim, em relação ao inglês, quando eu comecei. Então, quando eu comecei, a minha empresa estava passando por um grande caos, assim, de reformulação. E aí vieram várias pessoas da Europa, então ainda teve muito inglês britânico com as pessoas que eu estava trabalhando muito perto, que, assim, dificultava muito pra mim. E eu lembro que eu ficava, assim, o dia inteiro andando pra lá e pra cá na warehouse, que era onde eles tinham estoque, né, de produtos. Aí eles falando, né, o que eu fazia, e eu anotando, igual uma louca. E aí eu comecei a colapsar. A minha mãe até fala até hoje, nossa, você lembra quando você me ligava e falava assim, mãe, eu não aguento mais. Eu tenho páginas e páginas de notas, de tipo assim, porque eu tenho que aprender inglês. Eu não tenho espaço mental nem pra voltar e ler, porque não, tipo, eu não tenho break, sabe? Então era assim, muito exaustivo. A questão que nem você falou anteriormente, né? Toda vez que a gente tem uma situação diferente, a gente aprende tipo um novo vocabulário. Eu estava entrando numa indústria farmacêutica de terapia genética. Uma coisa assim, super específica, super específica. Você E pode assim, falar eu seu não sabia cargo, nada. Gabi, um pouco do que era o seu foco nessa empresa? Uhum. A empresa era uma empresa de terapia genética, então eles desenvolviam vacinas para doenças raras. A maioria das vacinas que a gente desenvolvia estava em fase clínica, então não era produto comercializado ainda, então era tipo assim, é, produtos que eles estavam desenvolvendo, e como vocês podem imaginar, tem toda uma regulamentação por trás, e demora anos para produzir. O processo não é estável, não é, né, definido, então, assim, muitas incertezas o tempo todo. É, Aí a área que eu comecei lá era a área de Continuous Improvement, melhoramento contínuo. Então eu trabalhava com, eles chamam de CI, Continuous Improvement, eu trabalhava com CI lá. E aí eu comecei o time, eu e mais um menino, nós éramos os primeiros, só tinha o nosso diretor e mais um diretor. Até a hora que eu saí, assim, a gente teve um time no final de 8 pessoas. Mas aí, como a gente iniciou, era muito legal, porque a gente tinha, assim, um knowledge, um conhecimento, assim, bem legal de todos os processos. Foi uma experiência, assim, muito, muito, muito incrível. E só compartilhando uma coisa engraçada também, né? É,
A gente brasileiro, a gente é muito, assim, que nem a gente já falou, pra frente, pra aprender, pra dar o máximo, né? E assim, eu quando entrei lá, ao mesmo tempo que tem os altos e baixos, tipo, tem semanas que eu falo assim, meu Deus, eu não entendo nada, eu só falo péssimo. Cara, do nada me bate uns picos assim de autoestima, eu falo, dane-se, eles estão me entendendo, é o que importa. E a maior parte do tempo eu sou assim. Então, eu comecei a facilitar uma reunião, eu comecei a me envolver em várias coisas com a diretoria e o presidente da empresa. Então, tudo que tinha assim de reunião muito importante, eles me levavam para apresentar e eu ficava assim, meu Deus. E aí eu comecei a facilitar uma reunião que era diária para fazer um reporte de como a empresa estava. Então, um diretor de cada setor da empresa ia, sentava lá e eu que facilitava a reunião. E aí, como era uma empresa farmacêutica, a gente implementou uma coisa chamada Patient First, que era um dos valores da empresa, paciente em primeiro lugar. Então, para as pessoas que trabalhavam na própria empresa conhecerem mais dos próprios produtos, a gente fazia uma mensagem todo dia de manhã falando um dos produtos, o nome técnico do vetor, do vírus, da fórmula, do não sei o que, aqueles nomes super complexos, e o que aquilo tratava. E aí, cada dia, alguém da sala se voluntariava para falar. O que acontecia? Chegava lá, eu estava facilitando, ninguém queria falar, porque ninguém conseguia pronunciar as palavras. Adivinha quem falava? Eu. Você. Imagina que Gente, o latim ajudou. era uma piada. Eu começava a ler as palavras, tipo assim, tinham 15 letras e não fazia sentido nenhum. Aí eu começava assim. Eu tentava, eu começava a rir, travava. Aí alguém tentava, não conseguia. E aí, cara, nisso eu falei, no final das contas, nem eles sabem falar. E eu ia lá todo dia falar o nome dos negócios químicos em inglês, todo errado. Aí alguém me corrigia. E eu acho que entrei nesse looping de todo dia passar por isso. E eu falei, cara, o que importa é que eu tô aprendendo. Tipo, todo dia eu aprendi alguma coisa. No final das contas, todo mundo vai embora ali, ninguém vai ficar pensando se eu falei alguma coisa errada ou não. Eles Exatamente. vão querer saber o que eles pegaram, né, a mensagem, então. Ninguém tá nem aí pra você. Exatamente. Essa é a Gabi, verdade. o latim ajudou nesse caso pra falar essas palavras ou não? O quê? O latim? O latim? O português, o latim, tipo. Acho que não. Acho que não. Nem um pouco. E o que você acha que você aprendeu dessa primeira experiência, assim, que você tá levando pra sua vida e pra sua carreira, de forma geral? Uhum. Eu acho que a gente é muito mais valorizado do que a gente imagina que pode ser, assim, num lugar como imigrante, estando fora do país. As pessoas olham pra gente assim, nossa, como você é corajosa, tipo, todo mundo, onde você vai. Então, tipo, todo mundo admira a gente. Então, eu acho que, assim, a questão de me questionar, nossa, tipo, não sei a língua, tudo isso, eu acho que eu passei a enxergar isso muito de outra forma, entendendo como que a gente tem valor, assim, aqui, sabe? Como que a gente pode fazer diferença, como que a gente pode se destacar, como que tem, assim, oportunidade de, assim, infinita de crescimento profissional aqui. Eu acho que pra mim. Eu concordo muito com o que você falou e já que você mencionou isso, como a gente é valorizado, eu queria só falar uma coisinha. Vão ter pessoas que moram aqui nos Estados Unidos que vão dizer assim, totalmente o contrário. Eu não sou valorizado, me tratam assim porque eu sou imigrante, porque meu inglês isso aqui assim, assim, assado. E uma coisa que eu tiro disso tudo, que eu, na verdade, venho refletindo por mais de 2 anos, desde que eu entrei nessa empresa que eu tô agora, é que como a gente se vê, é como os outros veem a gente também. Então, quando a gente vê que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente tem também o direito de estar ali. A gente conquistou esse direito quando a gente se propõe a fazer algo, né? Quando a gente se propõe a fazer algo, as coisas acontecem. E do mesmo jeito, quando a gente entra numa empresa e não sabe nada, é a mesma experiência que os americanos têm. Vamos supor, você é enfermeiro e você vai para um hospital. Você tem que reaprender a cada hospital que você vai, mesmo no Brasil, você tem que reaprender tudo de novo, porque cada um vai fazer as coisas de um jeito diferente. Cada hospital faz as coisas de um jeito diferente, né? Então, não é uma experiência tão diferente assim.
é mesmo a forma como a gente se vê e como a gente faz os outros verem a gente. Quando a gente se valoriza, os outros valorizam a gente. Então, é uma lição linda, Gabi, que você aprendeu, que eu também aprendi, que tenho aprendido a cada dia, e que eu acho que é uma coisa que, se a gente tem alguma coisa para passar com esse podcast, é isso. Como a gente precisa se ver com mais carinho, sabe? Se ver como se admirar mesmo, porque não é um caminho que todo mundo traça, e é desafiador, né? Como a Gabi falou, no inglês dela, foi a coisa mais desafiadora. Talvez as crenças limitantes ali de que, eu não consigo, não é pra mim, é uma coisa que eu imagino que quase todo mundo pode relate to that, a gente pode se relacionar com isso, né? Então, eu acho que a gente tem que se ver com carinho. Gabi, é muito inspirador ouvir isso de você. Sim. Obrigada. A história de vocês também eu acho que todo imigrante, independente da história, tem uma história incrível, porque o que a gente passa, eu fico até arrepiada, tipo, Eu também. não adianta falar, não adianta nada, tipo, Só só a viver. gente vai saber, né? Só a gente verdade. vai saber, exatamente. Mas, graças a Deus, a vida vai levando a gente por caminhos que a gente às vezes nem esperava, mas que ajudam a gente a crescer e a gente vai conquistando aos pouquinhos, né? Passinho por passinho. E eu acho que isso faz com que a gente cresça muito na caminhada, a gente aprende com essa jornada de imigrante, né? Com pessoa, com mulher. E até mesmo, por exemplo, com você sendo uma mulher, né, inserida no mercado, você acha como as pessoas lidam com isso? Você nunca sentiu nenhuma forma de discriminação? Com certeza, eu senti. Eu senti no meu primeiro emprego, muito. Jura? Do meu Conta chefe mais. direto. Conta mais, Gabi. Quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, eu era muito assim, né, tipo, cabeça baixa, eu tava, tipo, só querendo aprender, não, jamais, eu sou muito, assim, respeitosa com as pessoas, principalmente questão de liderança, eu não sou uma pessoa que me pode confrontar, a não ser que eu veja uma coisa errada, mas eu entendo que quem tá acima de mim, eu preciso respeitar e preciso, né, enfim, ter mesmo essa relação de respeito, então, eu acho que muitas vezes no começo eu tava tendo muito burnout mesmo no trabalho e frustrada por não entender o que estava acontecendo, mas tinha uma questão do meu chefe de me tratar de uma forma diferente. Até que um dia eu num happy hour conversando com uma amiga, eu nunca imaginar isso. E aí eu falei pra ela, porque a gente estava numa reunião outro dia, e aí o meu colega de trabalho, que era da mesma cultura do meu chefe, era um homem, é da mesma cultura, a gente tava numa reunião junta, e aí eu fiz um comentário, era uma reunião com outra pessoa no vídeo. E aí eu fiz um comentário, ele, não, Gabi, tipo assim, quase falou assim, tipo, fica quieta, né? Fica quieta. Sendo que eu já tava começando a falar, e o que eu falei, ele entendeu o que eu tava trazendo, eu tava trazendo uma situação específica. E aí não passou nem um minuto, meu amigo falou a mesma coisa. Ele falou, nossa, realmente, né? Realmente, como que eu não pensei nisso antes? Na hora, eu olhei assim, eu olhei pra baixo e eu fiquei assim, cara, eu fiquei indignada, eu queria virar e sair. E aí eu abaixei a cabeça e fiquei a reunião inteira quieta, não falei mais nada. E aí eu trouxe isso pra uma amiga num happy hour, assim, eu não tava pensando que ele tava me tratando diferente. Ela falou, Gabi, você já pensou que pode ser questão cultural deles que trata a mulher diferente? Porque eu já vi essa situação com essa cultura. Não significa que todas as pessoas dessa cultura são assim, principalmente as mais novas não são assim, mas pessoas mais velhas que têm a cabeça fechada podem manter isso. E eu comecei a reparar, cara, era muito explícito, muito explícito. Então, assim, a questão dele dar mais palavra ou ouvir mais a opinião de um homem era muito claro, e eu sou uma pessoa assim, eu chego chegando, tipo, quando eu chego, eu tenho minha opinião, eu não sei, tipo, só eu sei respeitar, mas eu também quero ter meu lugar de fala. E quando eu fazia isso com ele, até em reuniões, assim, de one-on-one, sabe, reunião de manager com employee, cara, se eu falasse alguma coisa que demonstrasse, assim, que eu tô sendo proativa, eu falei com essa pessoa, fiz isso, ele ficava meio que rindo, assim, tipo, legal. Era um olhar muito estranho, tipo assim, muito estranho, tipo assim, quase como se fosse assim, tipo, o que você tá achando que você é? Tipo isso. Era horrível. Gente. Então, hoje eu tenho uma chefe mulher,
A origem dela é da África do Sul, ela é mulher e ela é diretora, abaixo do vice-presidente, e ela é super respeitada por todo mundo, assim, de uma forma absurda, que se eu falar assim, eu reporto pra essa pessoa, todo mundo fica assim, nossa, ela é sensacional. Ai, E que eu fico assim maravilha. tão feliz, eu fico assim, nossa, me dá um orgulho, me dá uma felicidade, é lindo assim, sabe, ver a diferença, como que um lugar pode ser tão, vamos dizer assim, meio mais tóxico, só por conta da forma como a pessoa trata Se as trata. outras, versus, tipo assim, um ambiente mais diverso e que aceita, né, as diferenças. Não, e vou até compartilhar um pouco da minha experiência profissional aqui também, porque eu sou engenheira florestal, né? Então, é uma área ainda muito dominada pelos homens. Então, 99% das pessoas que eu lido todo dia são homens. E para quebrar essa barreira de, tipo, se inserir naquele meio ou ser tratada de forma igualitária com todo mundo, é difícil, sabe? Então, quando você tá dando seu relato de que algumas pessoas essa pessoa em específico, né, te subjugava só por você ser mulher e tal, eu me identifiquei em alguns momentos, assim, da minha carreira aqui, por ser uma das poucas mulheres envolvidas nas operações, nos ambientes, e eu também sou dessa forma, eu não deixo a pessoa me calar. Então, eu acho a minha forma de me expressar, de dar a minha opinião não me intimido, sabe? Mas essa questão de ter pessoas que vão ali agir com você como se você fosse menos só por você ser mulher é muito real. E eu tenho momentos específicos na minha carreira que eu consigo lembrar, assim, de ter sentido isso, sabe? Mas eu acho que o nosso papel como mulher e como quem quer ter uma carreira bem consolidada é realmente ter essa força dentro da gente para podermos realmente quebrar essa barreira, às vezes mudar de ambiente, saber mudar a forma de comunicação para não deixar se intimidar mesmo, Sim. não é? E assim, a gente tá falando sobre mulher, né? Ser mulher no mercado americano. Isso é tanto pra gente, de onde quer que seja, América Latina ou whatever, mas a americana também passa por desafios similares. No meu caso, eu tô numa indústria que é dominada por homens também. Eu tô na construção, eu sou gerente de projeto. E eu lembro que a primeira vez que eu fui pedir um aumento, façam isso, inclusive. Aqui, peçam aumento. A cada 6 meses, façam um plano e peçam aumento. Porque senão a gente não, sabe, tem que pedir aumento, você tem que se colocar. E aí, o argumento do meu chefe foi, você já é a mulher que ganha mais. Você acredita que ela usou isso? Ele usou isso, a mulher que ganha mais. Ele comparou com as mulheres e falou, você é a que ganha. Eu fiquei assim, não importa. Mas aí a isso não pergunta que importa. você tem que fazer, a pergunta que você tem que fazer nessa situação é: eu ganho então igual ao homem que está nessa empresa e que tem um cargo equivalente e responsabilidades equivalentes ao meu? Porque não interessa as outras mulheres, o que interessa é o nível de responsabilidade que você Mas eu tem, fiquei chocada com isso. né? Enfim, vamos falar de coisa boa. Deixa eu mudar de Eu vi o que a tópico. Gabi falasse. Vamos falar então. Só que eu diria que acho que a questão de preconceito em relação a homem e mulher com certeza, assim, para mim é maior do que a questão de ser imigrante no mercado de trabalho. Sem dúvidas. Eu concordo. Sem dúvidas. Eu concordo totalmente também que o estereótipo mulher contra homem é muito maior do que ser latina. Ou Queria aproveitar ser também qualquer outra raça. Queria aproveitar esse tópico só para trazer mais uma coisinha em relação à mulher no mercado de trabalho, que eu até falei com a Gabi no outro dia. Eu passei por um programa de mentoria com uma mulher, uma diretora que está em Sydney, no final do ano passado. É incrível. E a gente teve algumas sessões de conversa, e aí nessa questão de, tipo assim, da mulher do mercado de trabalho, né, a gente conversando sobre isso, ela trouxe para mim um estudo que mostra que a questão da diferença entre a carreira da mulher e a carreira do homem hoje em dia. E o porquê que o mercado, um dos motivos, né, está muito mais dominado por homem em cargo de liderança e tal. As mulheres tendem a aplicar para trabalhos que elas têm que se encaixar pelo menos em 90% dos requisitos ou até 100%. Enquanto os homens, eles aplicam para vagas que eles se encaixam entre 40% e 60%.
Então, aquela coisa, né, que tem aquela frase em inglês, né, fake until you make it. Tipo, a gente não tem que achar, mas eu não tô pronto ainda. Quem vai decidir se você não ter essa experiência é um big deal pra essa vaga ou não, ou se a sua experiência não é suficiente ou não, ou se você não é competente ou não, é a pessoa que tá te entrevistando. E o máximo que vai acontecer é realmente a pessoa te entrevistar e falar, realmente, você ainda não tá nesse estágio. Então, acho que, assim, de dica também para quem tá no mercado de trabalho, até no Brasil mesmo, mulher, né, principalmente, não tenha medo de aplicar para um cargo acima do que você tá agora, ou até dois, se for o caso. Se você achar que você se encaixa, se eles não encontrarem nenhuma outra pessoa que tenha um perfil, uma qualificação assim melhor que a sua, em relação ao que a vaga está querendo, ou até às vezes eles encontram, mas você tem uma flexibilidade maior de aprendizado, eles vão te escolher, então não tenha medo. Inclusive, Gabi, quando eles te convidam para uma entrevista, significa que eles já te consideram para a vaga. Então, você não precisa provar que você só precisa mostrar quem você é, né? Mostrar a sua ética profissional mesmo. Exatamente. É o que eles estão buscando, né? Inteligência emocional. Quais são as coisas que a gente poderia dizer que são importantes? Eu acho que inteligência emocional seria, acho que a principal. Inteligência emocional, eu acho que flexibilidade de aprendizado mesmo, você mostrar que você é uma pessoa que tem facilidade de aprender, que aprendeu coisas por conta própria, ou que já participou de projetos ou de trabalhos com escopos totalmente diferentes, e que você conseguiu lidar com as duas situações. Eu acho que hoje em dia é o principal. E tá aberto à tecnologia, né? Principalmente que eu sou da área de tecnologia agora, então tá aberto para inteligência artificial. Então vamos aproveitar a deixa então para falar um pouco dessa transição entre os seus dois trabalhos, né? Porque você estava inserida na indústria farmacêutica e você migrou para para o setor de tecnologia, que são dois setores aí que não conversam tanto, né? Então como você fez para fazer essa transição? E já vou até incluir um item na minha pergunta também, que eu já te sigo no LinkedIn, né, há alguns anos e vejo que você é muito ativa nessa plataforma. Isso você acha que te ajudou nessa transição? Eu acho que sim, eu gosto muito de usar o LinkedIn. Eu acho que a gente não pode ter medo de usar, porque eu acho que no começo, quando eu saí da faculdade, eu tinha medo. O que eu vou postar? E eu acho que aquilo é mais um histórico seu, sabe? Você vai building de acordo com o que você vai postando. E a gente até teve na minha empresa agora uma experiência que chama Job Shadow, né? Que a gente teve tradução é sombra de trabalho, mas seria tipo alguém do ensino médio, do ensino fundamental, tá seguindo você durante o dia para ver como que é a sua rotina de trabalho. E elas não tinham LinkedIn. Eu falei para elas, pais, porque vocês são muito novas e vocês já começarem a mostrar todo esse engagement que vocês estão tendo desde nova, isso ao longo do tempo vai ser um valor para você. Então, a questão da transição, né? Eu acho que desde que eu acabei a faculdade, eu era muito clara na minha cabeça que eu não queria trabalhar em indústria manufacturing, indústria que produz alguma coisa. Apesar de ser o campo principal de todo mundo de engenharia de produção, eu nunca quis isso. Então, quando eu fui para a indústria farmacêutica, foi a minha primeira oportunidade, eu jamais pensei em não aplicar por isso, eu estava só querendo ter a experiência aqui, independente de onde, e achei que talvez eu me adaptaria. Porém, não me adaptei. Não estava tendo prazer em trabalhar, porque não é a minha área. Eu não gosto de laboratório, não gosto de bioquímica. E assim, por mais que você sendo engenheiro de produção, engenheiro de process improvement, você não precise necessariamente dominar o assunto do que a indústria faz, que geralmente é o caso. No meu caso, eu não tinha prazer em aprender aquilo, porque era nada a ver com o que eu gostava mesmo. Quando eu decidi migrar de emprego, eu comecei a aplicar para várias outras vagas. Então, eu estava até bem focada em me mudar para Flórida. Então, eu apliquei para todas, todas as vagas que tivessem na Flórida. Você então, pensou muito em Tampa, né? Eu estava aplicando para várias vagas lá. E eu tive várias entrevistas em indústria de aerospace, tipo NASA, mas não era NASA, mas de aerospace. E de manufatura de peças também, para alguma coisa. Não era o que eu queria. Mas eu pensei, cara, tô transitando de carreira. Eu não posso exigir muito, né?
Aí, enfim, apareceu a vaga que eu tô agora, onde eu tô morando, que era 20 minutos daqui, que era na parte de tecnologia. A minha primeira coisa na minha cabeça foi assim, fake until you make it, que nem eu falei, vou aplicar. Só que o problema é que a vaga era tipo assim, eu acho que na época eu comentei com a Carla, era Business Process Improvement, que é melhoramento de processos, de negócios, então não era manufatura, era processo de entre departamentos. Manager. Aí tinha um manager lá, eu falei, cara, vou aplicar, né, mas manager, tipo assim, piada, né? Eu não sou nem senior ainda, eu era entry level. Geralmente você vai entry level, senior e manager. Eu falei, mas vou aplicar, no máximo vai acontecer, né? E aí eles marcaram a entrevista. Só que quando eles marcaram a primeira entrevista, e a entrevista era por aqui, era perto, não era na Flórida. Eu lembro que eu olhei, eu nem relacionei que era a mesma vaga. Eu falei, aí, tipo assim, adiei. Aí fui adiando a entrevista, gente. E aí eu adiei, tipo assim, 2 semanas e meia. E aí, eu tendo entrevista na Flórida, eu tava super focada. Aí teve o furacão da Flórida. E aí todas as entrevistas foram tipo, pausadas. Todo mundo mandou mensagem, ó. O furacão foi em Tampa, né? E aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, vou ver aquela lá que eu tinha adiado. Meu Quando eu fui Deus! ver que era do manager, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas eu falei, não vai dar nada mesmo. Aí fui pra primeira entrevista. E aí ela falou, olha, precisa de 2 anos e meio de experiência, mas eu tô vendo que você só tem 6 meses, né? Uma coisa assim. Eu falei, não, eu tenho 1 ano e meio aqui e 1 ano no Brasil. Mas no Brasil é internship, é estágio. Eu falei, não, mas o estágio no Brasil é diferente, é uma experiência realmente profissional. Eu trabalhei por 1 ano, desenvolvi projetos, fiz isso. Então já conto 1 ano. E aqui não foi 1 ano, foi 1 ano e meio. Então dá exatamente 2 anos e meio, que acho que era 2 anos e meio requirement. Tava certinho. E aí, tá, entendi. Olha só. Aí, enfim, aí tentei, fui passando, eu fui entre a primeira entrevista e a aprovação foi 1 semana e meia. Foi, tipo, muito rápido. Eu tive entrevista com a RH, depois tive entrevista com a minha chefe, depois tive entrevista com o time, então foram 3 pessoas do time, mais uma panel interview, me entrevistando, tudo homem. E aí a última foi com o vice-presidente da empresa também, que eu tava shaking, tipo, tava muito tensa. E aí quando eu Gente, entrei, minha manager falou, Gabi, quando a você gente quase teve a primeira perdeu a entrevista. oportunidade, então. Gente, tô Sim, e aí minha chocada. manager, quando eu entrei, ela falou, Gabi, a gente tava desesperada pra te fechar o contrato logo. Só que o RH tinha que entrevistar mais gente por conta de mínimo e tal, mas como você tinha outras entrevistas marcadas, porque eles perguntam, né, você tá passando, a gente tava com muito medo de não conseguir. Eu falei, ai, graças a Deus que deu certo. Aí deu Gente, tudo que certo. Foi maravilha. loucura, eu chorava Tudo está tanto. perfeito. Uhum, perfeito. Uau, que incrível. Qual foi o maior choque cultural, assim, que você encontrou entre a primeira e a segunda empresa? A questão da cultura da empresa em si é totalmente diferente. Eu acho que a empresa que eu estava antes era um exemplo muito extremo negativo. Plus, também era manufacturing, o que é um campo mais pesado. Para a empresa que eu tô agora, que é um exemplo muito extremo positivo de cultura de empresa. E é uma empresa de tecnologia, que é muito mais flexível. Então agora eu trabalho híbrido, posso trabalhar de casa, posso ir para a empresa. Os horários são flexíveis. Se tiver um médico, alguma coisa, é tudo muito mais Que tranquilo. maravilha. Enfim, foi bem legal. E aí, voltando ao que a gente falou lá no começo, né? Toda vez que você entra num campo novo, você aprende tudo de novo. Então, assim, começando do zero, não tendo noção do básico de linguagem, assim, voltada aos produtos que eles têm, a toda a questão da tecnologia mesmo, eu tava super por fora. Mas, como é uma parte que eu tô muito interessada, tá sendo legal aprender, sabe? Imagina. Sim. Gabi, então, se alguém que estiver assistindo quiser se inserir nessa área de tecnologia, fazer uma transição bem ousada como você fez entre duas indústrias tão diferentes, ou que seja querendo ser entry level, qual você acha que deveria ser um diferencial dessa pessoa no currículo? Que tipo de programas você acha que essa pessoa deveria estudar para poder tentar mesmo posições semelhantes às que a sua indústria oferece?
Olha, uma coisa que eu fiz assim que eu tive a primeira entrevista, o que eu apliquei, eu já dei uma olhada quais os programas que estavam no requirement da vaga, né? Então, Pode dar um ele, exemplo? sim, eles usam lá a Jira, que é para fazer gestão, né, de ações e de tarefas. Então, eu fiz um curso rapidinho no LinkedIn Learning, que eu tinha acesso pela minha outra empresa. Eu não acho que isso contou tanto para a questão da seleção, porque eu fiz meio que depois, mas me ajudou a ter uma noção. Mas o que eu percebi é assim, quando você começa a trabalhar, as empresas usam tudo da forma delas, não é igual que tá no curso, sabe? Então, assim, por mais que você não saiba, não vai ser um big deal. Eu acho que na parte de entrar na empresa, não só de tecnologia, mas qualquer uma, eu acho que é muito importante você estar bem claro do que eles estão pedindo ali na questão da vaga, ler bem aquilo ali e tentar realmente fazer com que o seu currículo e o que você está descrevendo ali e o que você vai trazer de informação para a sua entrevista converse muito bem com o que eles estão querendo. Não que seja perfeito, mas que tenha relação, sabe? Mesmo que assim, eles pedem que você tenha uma experiência inventando, né? Com, sei lá, programando alguma coisa e você não tem. Mas você teve experiência em alguma linguagem, de alguma coisa que você acha que pode te ajudar. E você pode trazer, olha, eu não tenho diretamente aprendizado nessa parte, mas eu já tive uma experiência que eu aprendi isso por conta própria e tal. Então, acho que linkar todas as suas experiências com o que eles estão pedindo é a chavinha, eu acho que assim, para você conseguir o acesso ao mercado de trabalho. É o Você que acha eles que chamam. programação é uma coisa importante? Eu acho. Eu não sabia, né? Mas eu tô fazendo umas programações agora, que nem a gente falou, em Pega uma dica SQL. pra mim, tá? Eu acho legal. Só que assim, eu também sou uma pessoa muito ansiosa e eu tendo muito a ficar assim. Por exemplo, se eu tivesse desempregada, eu ia estar querendo fazer 1000 cursos. Sempre fui assim. Eu acho que no final das contas, a gente acaba fazendo muita coisa que nem talvez seja útil para a vaga que a gente está querendo. Então, eu acho que talvez se você, por exemplo, estiver querendo entrar numa empresa muito específica, numa vaga muito específica, tudo bem fazer aquela linguagem de programação, sei lá, que você está querendo. Mas se você estiver meio perdido, eu não acho que vale a pena investir muito tempo e dinheiro em uma coisa super específica que talvez o que você vai aplicar vai ser diferente e você vai só perder aquilo. Então, talvez tentar fazer alguma coisa mais abrangente que seja aplicável para qualquer vaga, assim. Como a questão do PM que vocês têm, independente da vaga que vocês forem, vocês serem PM ajuda muito. Demais. Então, E eu acho que esse foi o ponto, né, que nos motivou a buscar essa certificação. Que a Gabriela e eu somos certificados pelo PMP, que é uma certificação. A Gabriela Luz, exato. Que é uma certificação muito reconhecida na área de gestão de projetos. E nessa época que a gente estava pensando, né, de fazer ou não essa prova, a gente estava cogitando uma transição de carreira. E aí a gente viu que isso seria algo que agregaria no nosso currículo, independente de qual indústria a gente fosse, de qual posição a gente fosse buscar. Então, igual a Gabriela Ampessi falou, né, a Gabi Ampessi, quando você está procurando uma oportunidade, tentar buscar conhecimento que serão mais transferables, né? Independente do que você for fazer, e usar aquelas habilidades que você já tem no seu currículo e adaptar elas de uma forma que você mostre como você vai usar para aquela vaga que você está aplicando, né, Gabi? Eu acho que é o que você quis dizer, de saber transferir esse conhecimento que você já tem, estudar coisas que são mais gerais, que você vai poder adaptar para um maior número de vagas. É bem nesse sentido, né? exatamente. E eu acho assim também, no meu caso, por exemplo, eles tendo visto que, tipo, eu morava no Brasil, né? A gente sabia português, veio pra cá aprender uma nova língua. E eu fiz um estágio em cana-de-açúcar. Trabalhei numa indústria farmacêutica, estava indo para uma indústria de tecnologia, tipo assim, alguma flexibilidade eu devo ter ali. Então, acho que isso também. Gabi, isso mostra o quanto o caminho não é reto e você não precisa estar na mesma indústria, sempre fazendo a mesma coisa. E é interessante que você falou isso, porque aqui nós três temos esse perfil de querer aprender muito, de querer fazer muito, de querer se expandir muito. Quanto mais a gente se expande, talvez... Sabe, eu vi o termo spread thin?
Eu acho que a gente spread thin. Eu tenho essa mania, esse hábito ruim de spread thin. Isso significa, imagina um chiclete, eu abro, fica bem fininho, mas eu tô ali acumulando um monte de coisa, um espaço grande, mas não tem essa força, a consistência, não segura muita coisa. Então, é por isso que esse direcionamento é tão importante, né? Então, saber o que você quer, eu acho que é o mais importante, é o mais relevante de tudo, porque aí você sabe qual o programa que você precisa aprender. E outra coisa, se você está numa função de liderança, se você quer ser manager, não pensa só, eu nunca fui manager, não vou dar para isso. Não é bem assim, porque tem, como a Carla falou, transferable skills, são aquelas organização. Em project management, a gente aprende que gerenciamento tem 10, como é que fala, amiga? 10 áreas de conhecimento. Áreas de conhecimento. Então, essas áreas de conhecimento, você vai usar em qualquer indústria, né? Então, elas são transferíveis. Então, e realmente não depende. É ter o foco, saber o que você quer, para que você, enfim, vá buscar os programas certos, mas as habilidades mais importantes são aquelas que você pode usar em qualquer indústria, né? Certeza. Uhum. Muito Eu bom. acho que também, relacionando com o que você falou, né? Eu acho que também faz muito parte do processo de crescimento nosso, assim, profissional, pessoal. A gente talvez começar num caminho que não tem nada a ver, e tá tudo bem. E é ali que a gente vai entender, tá bom, isso eu não quero, isso eu quero. Hoje, eu digo assim, eu nunca diga nunca, né? Eu vivo essa palavra, que eu sempre falei, eu nunca vou aprender inglês, eu nunca vou morar nos Estados Unidos, sempre foi, tipo, fazendo ao contrário. Então, assim, eu acho, mas eu não vou dizer sempre, é pra sempre, né? Eu acho que eu não vou sair mais da indústria de tecnologia porque eu encontrei, assim, uma paixão mesmo. Eu sou muito apaixonada por essa área. Porém, eu ter passado por uma experiência que eu não amei foi indispensável pra mim. Então, acho que, assim, você tá aberto pra passar por experiências que não vão estar 100% alinhadas com o que você quer, mas você ser resiliente e continuar ali, enfrentar os desafios, e entender como lidar com diferentes situações, diferentes pessoas e tentar absorver o máximo daquilo. Por exemplo, quando a gente era au pair, né? Eu tenho certeza que a Carla também não tinha vontade, eu vou cuidar de criança pra sempre. Jamais, não era o que estava na nossa cabeça. Mas a gente teve que meio que abaixar a cabeça ali, aceitar as circunstâncias do que a gente não gostava, entendendo que aquilo estava trazendo muito benefício. E eu acho que, assim, don't take it for granted também. Eu acho que é uma coisa que eu acho super, super importante, e eu acho que também acaba se tornando um diferencial nosso aqui, imigrante, estando morando fora, né? Tipo, nunca. Como é que fala em português? Achar que a oportunidade não vai te abrir portas, não construir bons relacionamentos. Eu não sei traduzir literalmente, não ter que... Tá falando de não take for granted? Não considerar aquilo que você vai ter aquilo pra sempre. Isso. Não achar, tipo assim, tanto faz. Tipo, dê valor onde você tá. Então, por exemplo, a gente tá no au pair. Poxa, eu tava tendo uma experiência ali de viver uma cultura americana, de estar imersa na língua 100%. Eu acho que até voltando pro ponto do au pair, que eu lembro que a Gabi comentou alguma coisa e eu lembrei que eu ia falar isso e esqueci. Se você estiver passando pela experiência do au pair, cara, faça perguntas, viva aquilo ali 100%, sabe? Não tenha vergonha. E eu ficava com um bloco de nota na minha cintura o tempo todo, assim, toda hora eu tirava e anotava, minha host family falava assim mais devagar, eu anotava. E veja isso como uma oportunidade única também, porque a questão da amizade, né? Quando eu vim, eu tinha certeza que eu ia ficar um ano e ir embora. Então eu não quis conhecer ninguém de brasileiro. Todos os au pair faziam um grupo de brasileiro para se apoiar, para não sei o quê. Aí eu recebia as mensagens, eu ia bloqueando os grupos todos. Eu falava, não, porque eu não sabia inglês. Se eu falasse com alguém em português, cara, eu ia perguntar tudo pra pessoa. Então eu fiquei aqui zero amizade, o que hoje pra mim foi um transtorno, porque todos os au pair viraram amiga e eu não. Porém, eu não achava que eu ia ficar aqui, né? Então hoje eu ainda tô meio que reconstruindo esse ciclo com um brasileiro aqui, que é importante. Mas se você estiver vindo com a intenção de fazer intercâmbio pra aprender e voltar, se joga, evita de verdade, assim, falar a língua portuguesa estando aqui. Por mais que seja difícil fazer amizade com o americano, enfim, tudo é muito complicado.
se desafie a tentar só estar ali imersa na língua, usa o tradutor, sabe, passa perrengue, mas fica ali 100% que vai valer a pena. Eu concordo com você, Gabi. Eu morei primeiro em Boston, né? E quando eu tava lá, eu tava trabalhando num restaurante americano, eu tive a experiência de estar como server e como bartender também. E eu tava 100% incluída também, mas eu não tinha amigas brasileiras. Eu tava 100% na vida americana, como se fosse uma. E foi bem challenging. Foi bem difícil, como ela falou, né? É difícil você estar nessa posição. Se apoiam, né? Tudo é novo, sabe? Tudo é novo. Então, dói na cabeça, sabe? Dá agonia, outro dia você tá exausto no final do dia. Você tá cansado, você acorda e fala, ai, eu não quero ir hoje. Hoje não. Hoje eu queria falar português. E pior, você, como a Gabi falou, né, ela não construiu, assim como eu também não fiz, aquela base, aquele grupo de pessoas brasileiras, né? Mas aqui, eu tô na Califórnia agora. Eu tô de roupa de frio porque eu tô na montanha. Então faz muito frio de manhã e de noite, mas hoje tá um dia meio frio. E aqui, por incrível que pareça, eu tô conseguindo, em pouquíssimo tempo, muito mais conexões brasileiras, mas tudo bem agora, porque agora eu já entendo, eu já sei falar muito bem, eu já tô inserida, eu já tô... Então é uma vibe diferente mesmo. É um suporte emocional, mas não é todo aquele suporte que a gente precisa, porque quando a gente tem, lógico que é maravilhoso, é uma muleta, né? Mas aí você não aprende, você limita muito o seu aprendizado. Quando você se guia muito, anda muito com brasileiro, enfim. Mas pra falar, assim, da minha experiência como imigrante, ter uma conexão com o brasileiro faz tanta diferença, porque a gente, pelo menos eu, assim, não consigo construir com outras nacionalidades a conexão que eu consigo construir com brasileiros. E pra você ver que vocês estão, uma na Califórnia, outra em Maryland, e mesmo sendo de uma forma totalmente online, a gente E onde se você tá, amiga? conectou. Fala pra todo mundo saber. Eu estou na Carolina do Norte. Então, nós três estamos em estados completamente diferentes. E eu já conheço as duas Gabrielas há anos. E a gente tem uma conexão super bacana. E, às vezes, com pessoas de outras nacionalidades, eu não consigo construir uma conexão de forma tão natural, tão fácil. Então, eu acho que a gente tem ali uma facilidade, né, de se apoiar, de conversar, de falar uma com a outra sobre o que tá sentindo, que às vezes eu, pelo menos, tenho um bloqueio, sabe, de fazer da mesma forma com outras pessoas. Então, por mais que você se jogue na experiência internacional, de interagir, da maioria das vezes, com pessoas que falam inglês para poder aprender a língua, eu não dispensaria ter alguém brasileiro para ser o seu suporte emocional, porque isso me ajuda tanto. Eu me sinto tão assim fora do meu ninho, sabe, por estar em outro país. E se eu não tivesse alguém brasileiro que estivesse vivendo a mesma realidade que eu para conversar, isso ia ser muito difícil para mim. Então a gente tem que realmente se apoiar, se conhecer. Eu acho que a amizade brasileira aqui faz toda a diferença. É isso que eu quis dizer. Eu acho que é importante também. Eu acho que é muito importante, mas eu acho que você desenvolve... Quando você se limita, você se desenvolve menos. Não se limite, exatamente. Aprender a língua aqui tem que ser algo construído com o tempo, realmente, a partir do momento que você está convivendo com pessoas que falam inglês exclusivamente, né? E eu sou casada com americana, então eu tenho essa vantagem de estar conversando. Eu trabalho com americanos, sou casada, então ter amizade com brasileiros para mim não é um problema em relação a aprendizado com a língua, né? Mas eu digo que isso é essencial como imigrante. Então, eu sugiro que agora a gente comece a falar de produtividade e hábitos, que isso também é um forte aspecto da Gabi e que eu gostaria de trazer aqui para os nossos espectadores, porque eu já conheço a Gabi há alguns anos e eu sigo ela, né? Então eu sei como ela consegue conciliar a rotina ocupadíssima de quem está construindo uma carreira aqui com hábitos saudáveis. A Gabi faz meal prep toda semana, vai à academia todos os dias. E Gabi, eu queria saber o seu segredo da produtividade. O que você poderia sugerir a alguém que também esteja nessa correria e que queira ser saudável? Fala um pouco da sua rotina. Olha, eu acho que organização é meio que a palavra assim que resume tudo, né? E eu acho que para você se organizar, você também tem que estar motivado. E não é aquela coisa assim, eu buscar uma motivação todo dia. Não, você tem que, eu acho que, pensar muito assim, o que você quer, onde você quer estar, e usar aquilo como gás para você, né?
Por exemplo, trabalho. Todo mundo vai trabalhar todo dia, independente de estar doente ou não. Por quê? Porque eu não posso ser demitida. Eu tenho que ter meu salário. Então, tipo, é uma coisa natural. Você não pensa todo dia, eu posso ser demitida, eu vou trabalhar. Não, é meio que fluido. Então, eu acho que a partir do momento que você entra nessa engrenagem, se torna meio natural. É, eu acho que também, pra mim, é muito. Uma coisa que pesa muito. Eu sempre fui muito do exercício da alimentação saudável. Mas estando aqui, eu sinto que eu vim com muito medo de cair na maldição americana. Eu vim com muito medo. Então, assim, no começo eu ficava muito paranoica, que eu não queria ganhar peso, que eu não queria deixar meus hábitos saudáveis. Então, eu tava, assim, muito apavorada com isso, porque eu sabia que tudo aqui era industrializado, né? Então, acho que isso ajudou. E a outra questão, eu também tenho muito medo, acho que é o maior medo da minha vida, de qualquer tipo de doença, de ficar doente. Então, eu fico pensando assim, cara, se a minha imunidade cai e eu fico doente aqui, eu tô sozinha, eu não tenho minha mãe pra fazer uma comidinha pra mim. E, cara, parece bobeira você estando talvez perto dos seus familiares pensar isso, mas você estando sozinha, ficar doente sozinha é um perrengue, é um perrengue. Não é bobeira, não. Eu já fiquei sozinha. Não é doente, bobeira. como é. Não, durante a horrível. gravidez, que eu fiquei grávida e tive a minha filha no ano passado, né? Gente, em vários momentos a única coisa que eu queria era a minha mãe, ter o colinho dela, porque foi um Imagina. momento assim que eu tinha alguns altos e baixos, né? De estar me sentindo mal, me sentindo enjoada, não conseguia comer nada, me sentia fraca. E gente, é ruim demais, é ruim demais. Estar longe da família e não ter um suporte nesse sentido. Mas faz super sentido, Gabi. Eu acho que isso, assim, é a base, né? Tipo, eu até lembro daquela pirâmide de Maslow, não sei se vocês conhecem. Eu não, eu não sei exatamente certinho como que é, mas a base é tipo isso, né? Saúde, alimentação, então eu penso, fisiológico. Mas em questão de prática mesmo, né? Como que eu acho que eu faço pra manter isso tudo, a questão do meal prepping é você realmente se organizar e meal prep final de semana. Eu gosto de comida fresquinha feita na hora, gente. Não é realidade. Isso é luxo. Não é realidade. Se você quiser, deixa o meal prep lá na geladeira e vai fazer. Mas na hora de estar com fome, você vai comer o que está pronto. Ninguém vai pensar em cozinhar. Então, assim, pega final de semana se tiver a oportunidade, assim, a oportunidade mesmo de ter uma consulta com o nutricionista, melhor ainda. Eu tinha vontade de ter feito nutrição quando eu tava no meio da minha faculdade, então eu gosto muito. Mas eu tenho uma nutricionista também, então assim, chega no final de semana, eu já penso lá qual a carne que vai ser da semana, qual o vegetal, escolhe 2 vegetais, qual carboidrato, qual leguminosa, pá, cozinha tudo certinho, monta e acabou. Tipo, tira 2, 3 horas ali e prepara tudo. E exercício Gente, eu tenho que fazer físico, isso. Eu acho que isso vai ser uma mudança de vida vida. tão grande. Eu tenho que fazer isso. Vai ser a minha Você é inspiração da vida. disciplinada. Eu sou. Muito. Disciplina é liberdade? Pra mim porém, porém eu tratei muito isso em terapia, a questão de não ser tão hard with myself quando eu erro, do tipo assim, precisei trabalhar até tarde, precisei dormir 8 horas e por isso não consegui ir na academia no dia seguinte. Meu Deus, o mundo acabou. Eu entrava em pânico. Eu travava. E tipo assim, não era uma coisa muito assim, eu tô entrando em pânico agora, mas eu ficava mal. Eu ficava muito mal. Minha semana foi toda errada. Então, pra mim, foi muito uma desconstrução. Tipo, todo mundo tenta organizar e eu tentei ficar um pouco mais flexível em relação a isso. Culpa não ajuda, né? Porém, pode falar. Você acha que a neurociência te ajudou a conhecer um pouquinho sobre neurociência? A gente conversou, né, antes dessa conversa aqui, e eu tenho uma paixão por neurociência. A Gabi também, ela adora neurociência, ela segue o Huberman, que é um neurocientista que eu adoro também. E você acha que conhecer um pouquinho sobre neurociência te ajudou a definir esses hábitos, se organizar, ajeitar o sono, de repente? Eu aprendi muita coisa, né, sobre o sono é muito importante. Você acha que isso te ajudou nessa caminhada? Eu acredito muito que a gente é reflexo de onde a gente está envolvido, das pessoas que a gente convive, do que a gente ouve. Então, assim, eu, por exemplo, hoje eu tô sem rede social, né? Eu desativei, de vez em quando eu desativo por, sei lá, um mês.
Porém, vou contar um segredo aqui. Eu tenho uma rede social que eu não tenho amigo nem nada. Eu só sigo nutricionista, médico, o Paulo Musi, que faz live. Tipo, só essa galera do fitness que eu amo. Então, de manhã eu pego lá, entro na live e deixo meu celular igual uma televisãozinha. Eu não fico acessando o feed nem nada. Mas tá muito assim, acho que incorporado em mim por isso. Porque, que nem você falou, a questão do podcast do Dr. Huberman, né? Que eu adoro, adoro, adoro. Cara, você ouve aquilo e é tipo, você migra a sua cabeça muito from, em vez de pensar no agora, de pensar no prazer momentâneo, em pensar o que isso está realmente causando no seu corpo em longo prazo. Pra mim, isso reflete, assim, absurdamente no meu trabalho, na minha produtividade. Na fase de Natal, gente, de Ano Novo, que meu pai tava aqui, que eu comi besteira e tal. Caraca, eu ficava com sono no trabalho o dia inteiro. É horrível. Eu fico assim, como que as pessoas conseguem viver desse jeito? Não tem como. Então, assim, acho que quando você vê todo esse resultado, esse impacto no dia a dia, também motiva muito, sabe? Sim. Sim, muito. Gabi, eu concordo com você. Tem uma frase que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive mais, né? E às vezes essa pessoa que você convive mais não é uma pessoa que você tá ali pessoalmente. Às vezes a pessoa que você convive mais é alguém, nem te conhece. Na verdade é o Huberman, ou é alguém especial, alguém da rede social que fala sobre vida fitness ou, enfim, qualquer outro assunto que você goste. E essa influência, ela é real, né? Hoje, eu amo neurociência, eu vou só um minutinho, mas a gente é uma máquina de repetição. 95% do nosso comportamento ele é repetido, dia após dia. Nossos pensamentos, a gente tem cerca de 60 mil a 70 mil por dia. E a gente repete, repete. Se a gente não usar, não tiver willpower, né, força de vontade para usar esses 5% que a gente tem para construir, que é o que a Gabi tá fazendo, que a gente tá fazendo também, construir o futuro que a gente quer, né, desenvolver, crescer, aprender novas coisas, a gente vai continuar repetindo. E depois que a gente chega nos 35 anos, né, a gente tá tudo perto, não tá tão longe para as três aqui. Então, quando a gente chega nessa idade, nesse tempo, é quando as coisas ficam mais difíceis. Então, eu diria assim que a maior, uma dica assim, importante é a gente, não, mesmo que você não tenha acesso, hoje em dia com internet, todo mundo tem acesso àquilo que quiser, que precisar. Então, eu diria, busca criar aquele futuro que você quer, né? Exato. E usar, igual a Gabi falou também, usar as redes sociais, os streamings e tal, para adquirir conhecimento. Porque, por exemplo, ela falou que segue nutricionistas, segue neurocientistas, vocês duas, né? Eu também sigo pessoas que me ajudam a crescer. Então, eu escuto podcasts de temas que eu acho que vão me ajudar a aprender, que vão me motivar a ser melhor. Então, eu procrastino no Instagram? Sim, mas a maioria das pessoas que eu sigo são pessoas que estão acrescentando em algo no meu conhecimento. Então, eu também sigo profissionais que eu acho que são relevantes para o que eu quero aprender. E essa questão que você falou, né, de seguir pessoas que te incentivam ali a aprender mais, a ter uma vida mais saudável, é o segredo também. Usar o conhecimento, as informações que a gente tem disponíveis ao nosso favor. E, Gabi, eu sei que você também é uma leitora assídua, que lê muitos livros, né? Tem alguns autores aí que você gosta. Tem alguma frase ou citação, assim, que você leva para sua vida, ou algum livro que você gostaria de recomendar a quem estiver assistindo? Eu sou muito ruim de memória, mas eu acho que tem uma que me marcou muito. É um livro muito simples, que eu ganhei de Natal de uma tia minha muitos anos atrás. E aí eu cheguei aqui nos Estados Unidos e depois de uns 2 anos, tava num bazar de livro, encontrei a versão do livro em inglês. Aí eu falei, meu Deus, aí li de novo e, tipo, impactou muito a minha vida. Eu gosto muito de livro de autoajuda. Então, o livro em português chama Fórmula da Felicidade. Tem livros mais elaborados que eu gosto, que fazem mais sentido, mas agora foi o que veio na minha cabeça. Que é muito simples. Eu esqueci o nome em inglês, mas em português é a Fórmula da Felicidade. E eu acho que a maior mensagem do livro, que ele discute, assim, por uma boa parte dos capítulos, é quem que a gente é, né? Então ele fala assim, a gente é o nosso corpo? Não, porque se sofreu um acidente, né, alguma coisa, vamos dizer assim, perdi uma perna.
A gente ainda é quem a gente é. Aí ele fala, a gente é a nossa religião? Não, porque quantas pessoas migram de uma religião para outra e continuam sendo elas, né? E aí ele vai explorando nisso, quem que a gente é em relação a todos esses sentidos. E aí vai afunilando, ele fala, nós somos nossos pensamentos, o que a gente pensa? Na verdade, não, também. Porque a gente acontece às vezes de ter alguns pensamentos errados, vamos dizer assim, e a gente consegue decidir, tô pensando isso, mas não farei isso. Então, Sim. não somos nossos pensamentos. E assim, não querendo dar um spoiler, porque não é a grande mensagem do livro, mas pra mim eu carreguei como uma grande mensagem, que a gente é, na verdade, um observador da nossa própria história. E achei Eu isso assim, arrepiei. incrível. Porque a gente tá ali observando, a gente não é também o centro do universo, a gente é parte da história de outras pessoas que são parte de todas essas conexões. E a gente observa tudo isso. E a gente tá aqui pra decidir qual caminho vai tomar. Tô com meus pensamentos, mas eu tô observando isso e eu posso decidir a partir dali. Então, Meus olhos estão brilhando, porque eu achei o máximo que você falou agora. Eu acredito muito nisso, acredito que a gente é criador da nossa vida. A nossa vida tem significado só pra gente mesmo, e a gente que dá o significado dela, de tudo, né? E não somos os nossos pensamentos, eles passam, a gente escolhe os que a gente seleciona os que a gente quer. E eu achei isso o máximo, Gabi. Muito bom Eu tô mesmo. fazendo um curso que se chama A Course in Miracles. Eu não faço a mínima ideia como ele traduziu para o português. Mas ele tem muito essa coisa da quebra do ego. Você não é isso, você não é os seus pensamentos, você não tá com raiva pela razão que você acha que você tá. Então te quebra muito esse ego que a gente tem. Então eu vou procurar esse livro, que eu achei o máximo. eu adoro coisa assim. Adoro, assim, entender sobre o comportamento do ser humano mesmo. Acho que a gente aprende muito com isso, sabe? A não ser tão radical, talvez, e agir assim, instintivamente, achando que isso que a gente é. Na verdade, todos os sentimentos e emoções estão ali o tempo todo. E dependendo se a gente tá mais vulnerável, a gente acaba escolhendo talvez o que a gente não racionalmente escolheria, e entender isso também acho que faz parte. Então, eu adoro. E eu queria mencionar duas coisas rapidinhas também que eu lembrei, que eu acho que se eu tivesse que resumir assim, que me ajuda mais a fazer com que eu consiga seguir, por exemplo, um planejamento de treino, um planejamento de dieta e ter disciplina assim diária. Eu acho que a primeira coisa, todo mundo sabe, já é muito falado, mas é o que é o hábito. Porque a partir do momento que você faz aquilo ali repetidamente, no começo vai ser assim, você vai pensar, você vai esquecer, você vai lá, vai pegar. E vai demandar energia. A partir do momento que você fez aquilo ali repetidamente por um mês, 2 meses, aquilo ali vai ser automático. Até no dia que você não quiser fazer, você vai acabar fazendo sem querer, o que já aconteceu comigo. De estar indo pro trabalho e dirigir pra academia. Quebrar a inércia, né? Eles falam que os primeiros 21 dias são os mais desafiadores. Porque você tem que quebrar aquela inércia ali de não estar fazendo aquela prática de exercício, de leitura, ou que seja. E a partir do momento que você quebrou aquele momento inicial, aí sim, ele se torna um hábito que é natural. Você falou que o nome do livro era O Poder da Felicidade, né? A fórmula. A fórmula, ok. Então, o autor, eu acho que ai, gente, eu sigo ele até no LinkedIn. Eu não lembro se é G-O ou M-O. Ok. Eu achei, é por Mo Gawdat. Isso é interessante. Mesmo. Então fica a dica aí, pessoal. A fórmula da felicidade, por Mo Gawdat. Parece muito interessante e está disponível na Amazon. Quando você falou essa questão do hábito, eu lembrei daquele livro Hábitos Atômicos. Eu não li ainda. Ele é muito bom, eu e a Carla a gente leu. Esse livro, ele fala um pouco sobre a questão da identidade. Quando você se identifica, a forma, por exemplo, mais fácil de você ser uma pessoa fitness é se identificar como uma pessoa fitness. No momento que você tem aquilo como natural pra você, eu sou isso. Você não tem esforço pra ir pra academia, por exemplo, pra fazer as coisas acontecerem, pra se exercitar, pra ir fazer uma hiking, whatever. Mas no momento que você, não, mas eu sou cansada, eu trabalho, todo mundo tem suas coisas pra fazer, todo mundo trabalha, tudo isso é normal. Então, não é fácil você colocar, né, um outro hábito. Então,
para facilitar, colocar esse, é a terceira etapa, inclusive, né? Primeiro você tem que mudar as coisas ao seu redor, tem muita coisa para facilitar, para poder fazer isso acontecer. Mas enquanto você não se identifica, não se vê como aquilo, aquela conversa que a gente falou também sobre como você se vê, as pessoas te veem também, é basicamente isso. Se você se vê como alguém que é capaz de fazer, né, que é fitness, que come bem, né, que tem uma profissão bacana, né, que enquanto você não fizer isso, fica mais difícil, porque você vai ficar tentando, mas não vai estar aquela coisa consolidada, né? Uhum, exatamente. Eu acho que essa questão do hábito, então, para mim, é, assim, fundamental. Eu acho que tudo tá tão habituado já, que é meio que fluido. E o segundo ponto, que para mim funciona, e eu acho que vai depender muito da questão de personalidade, mas para mim a personalidade é, assim, essencial. Eu acho que a minha família também, original, assim, quando eu morava com meus pais, por exemplo, a minha vida não era assim, eu meio que fui descobrindo isso conforme eu fui morando sozinha, é a questão de facilitar as coisas ao seu redor, meio que um minimalismo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, na minha casa, tudo que tem em volta é funcional. Eu tenho aqui a minha calculadora, porque eu uso, tenho aqui o negocinho de picotar papel, porque eu recebo minha conta e eu picoto o meu endereço. Então, tipo assim, tudo, a não ser a planta, né? Não vou fazer nada com a planta, tá aqui decorativa. Mas eu tento ter tudo funcional para não ter, eu acho que acúmulo de energia e de coisa assim que você se sente overwhelmed só de olhar. Então, você fazendo isso, eu acho que você limpa tanto espaço na sua vida. E aí, quando entra aquela questão, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, é realmente a questão da prioridade, e às vezes não é nem diretamente assim, eu não tô priorizando isso. É simplesmente tem tanta coisa que eu tô colocando a minha energia que talvez não faça sentido e eu não tô nem percebendo, que e se eu só eliminar, sabe? Se eu começar a remover. Então eu acho que, igual a gente faz no trabalho, pelo menos eu faço, sentar de vez em quando, olhar nossa agenda, ver quais reuniões fazem sentido ou não e cancelar, acho que a gente tem que fazer isso na nossa vida também. Onde que eu tô colocando meu tempo ali, que talvez eu não precisasse, ou até talvez uma tarefa de casa, que tipo, eu tenho que limpar essa coisa de tanto tempo. Eu preciso ter essa coisa, tipo, repensar mesmo criticamente. Eu acho que isso tá muito ligado à minha profissão também. Então, Process exatamente. improvement. Eu sou a minha profissão, tipo, quebrar o status quo e tentar desafiar mesmo uma coisa que talvez já esteja enraizada e perguntar, é realmente isso que precisa nesse momento? Tem como melhorar ou talvez remover os wastes do processo? Eu acho que fazer isso na vida ajuda muito. Ajuda. E você tinha mencionado com a gente também outra oportunidade, um aplicativo que você usa para poder, né, listar ali as atividades que você vai fazer no dia a dia. Você pode falar com o pessoal qual seria esse aplicativo para quem tiver interesse? Sim. Eu acho que por enquanto só tem no Apple Store, mas deve ter algum parecido para Android, que é o Habit Tracker. Traqueador de hábito, Habit Tracker. Você basicamente inclui ali tudo que você quer como meta diária ou semanal, e também coisas que você talvez queira quit, né? Tipo, por exemplo, se uma pessoa fumar, você pode colocar ali e ele faz a contagem ao contrário. Então você consegue ter um visual ali na tela do seu celular, plano de fundo de toda a sua semana, e aí conforme você vai fazendo, você check. E cara, é muito legal, porque pra mim isso me ajudou muito até no passado, quando eu tinha muito na minha cabeça assim, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer minha dieta, eu tenho que ler, eu tenho que ouvir podcast, eu tenho que estudar inglês, eu quero estudar espanhol, eu quero estudar italiano, eu quero estudar alguma coisa na minha área. E aí no final é tipo assim, cara, aí eu não tenho tempo pra tudo isso. E eu pensei assim, vou flexibilizar e talvez usando esse aplicativo me ajude. E ajudou muito no sentido de, eu não preciso fazer tudo todo dia. Eu tenho ali listado o que eu quero fazer. E aí, conforme a semana vai passando, eu consigo ver, já ouvi podcast 2 vezes, já sobre um tema específico. Talvez agora eu possa usar meu tempo para leitura, que eu não li ainda. Então, eu acho que ajuda legal, Gabi, sabe uma coisa que eu achei super interessante? Toda essa conversa, você falou muitas coisas sobre a vida profissional e tal. E hoje você tá num cargo que muita gente sonha em estar. E
eu nunca ouvi você falando, mas eu tava estudando isso muito, muito, muito pra passar nesse emprego. Você sempre focou em você. Tem uma coisa que Bob Proctor é um cara que eu adoro. Eu sigo, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele fala sobre manifestação, fala sobre energia, sobre dinheiro. E uma coisa que ele fala é que você nunca vai se arrepender de focar em você, em se desenvolver. E eu vejo isso em você. Levando isso em consideração, qual seria a dica, não a dica, o conselho que você daria para a Gabriela lá do passado, assim que chegou, ou que ainda estava no Brasil e que ansiava por esse caminho que você está percorrendo, né? Que queria chegar onde você chegou hoje. Qual o conselho que você daria para ela? Olha, é engraçado que eu tava pensando nisso essa semana. Eu assistindo até uma médica que eu sigo no Instagram também. Ela tava falando isso. Se eu fosse dar um conselho pra Marina lá de trás, eu falaria que não fique tão preocupada. Que vai tudo se encaixar. E eu acho que, assim, pra mim, no meu caso, 100% isso. Não fique tão desesperada. Porque eu acho que, assim, a gente passa aquela fase, né? Acabou a faculdade, não tenho estágio. Acabou o estágio, não tenho emprego. Acabou o emprego, mas ninguém vai me contratar porque eu não tenho experiência. Vou transicionar, mas eu não tenho experiência nessa nova área. Mas eu não sei inglês. Então, sempre tem um mais, 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 mais. Eu acho que no meu caso, com certeza, tipo assim. E hoje eu acho que eu me tranquilizo muito mais em relação a isso. Tipo, dá o seu máximo. Dá o seu máximo. Dá o seu máximo. Nunca abre mão de você, da sua saúde. Eu deixo isso muito claro pra todo mundo, por emprego ou por nada. Emprego tá aqui na minha vida, mas minha saúde tá aqui. Então, no meu trabalho, eu vou, paro 30 minutos, vou na minha mesa lá todo dia, sento, almoço, todo mundo passa e fala: Nossa, você tá almoçando aqui, que legal, eu devia fazer isso também. Eu falo, eu faço. Então, assim, eu acho assim, eu acho que isso é muito, muito essencial. E me deu uma névoa branca aqui, esqueci tudo que eu tava falando. O conselho pra você mesma. Isso. E eu acho assim, e isso talvez não se aplique pra todo mundo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você não é tão, vamos dizer assim, pra frente em relação a estar sempre procurando, estar precisando de talvez uma motivação, talvez esse conselho não funcione. Do tipo assim, vai tudo acontecer, eu vou só sentar e relaxar. Não é isso. Mas é tipo assim, dê o seu máximo, trabalho pesado, mas não fique tão preocupado com a consequência. Porque até nas entrevistas eu sempre falo isso. Tipo, o vice-presidente que me entrevistou na minha última entrevista, ele perguntou, né, como que você faz, assim, pra planejar alguma coisa? Foi muito engraçado, que ele falou: eu nunca vi alguém tão determinado como você. Como você faz pra planejar uma coisa? Pois é, eu fiquei assim também. Eu fiquei, oi? Pra planejar e ter certeza que você vai conseguir aquilo. Aí eu falei exatamente o contrário. Eu planejo muito, mas eu tenho certeza que 90% não vai acontecer. Só que a gente tendo planejado, a gente tá no caminho para algum lugar. Talvez vai desviar para um lado, vai desviar para o outro, e a gente vai accomplish alguma coisa. Não exatamente o lugar que eu queria mudar, ou naquele tempo, naquela área, mas a gente vai às vezes descobrir uma outra porta, uma outra coisa incrível. Gente, Então, isso é tão real, porque muitas das vezes eu achei que a minha vida ia acabar tomando uma direção, dava errado, não era como acontecia, e aí a direção mudava, mas às vezes eu chegava e quando eu olho para trás, era onde eu deveria estar. Então a gente vai levando, né, os passos, a vida, se planejando para chegar em algum lugar. No final das contas, o destino às vezes muda a rota, mas igual você falou, se você tiver planejado, você vai chegar em um lugar que vai valer a pena. Eu achei que isso foi muito legal e eu tenho certeza que a Gabi estaria muito orgulhosa, a Gabi do passado, porque, né, você sabe de tudo que aconteceu, de todos os desafios para chegar até aqui. Então, eu tenho certeza que nós três, assim, do passado, eu falo por mim até, que a Carla nem acreditaria que, né, que eu estou aqui hoje. Então, assim, eu acho que a gente pode se orgulhar do que foi conquistado, e você, sem dúvidas nenhuma, pode também. E, Gabi, agora a nossa pergunta, que a gente quer fazer com que seja a clássica de encerramento do nosso podcast, que é: se a sua vida fosse um projeto, qual seria o nome dele e o porquê? Uau!
Porque é o projeto delas, né? Então vamos dizer que agora é o seu projeto de vida. Qual é o futuro que a Gabi quer conquistar? Qual é o projeto que você está construindo para você mesma? Então você é a primeira participante que não teve spoiler da pergunta. Exatamente. A pressão tá alta. Olha, eu acho, assim, eu não sei se eu vou ter exatamente um nome, mas talvez o que me move na vida seria talvez o que daria sentido ao meu projeto, né? E eu acho que o que me move tá muito relacionado a explorar, tipo, viajar e conhecer o mundo e conhecer outras culturas e outros lugares. Eu acho isso tão incrível. E eu sempre tive essa sensação, até antes de vir para aqui para os Estados Unidos. Mas depois que eu vim, assim, eu fico sem palavras realmente pra, tipo, descrever todas as experiências que eu já tive aqui, de tipo assim, ir pro Arizona no meio de um deserto, ir pra Vegas no meio de um monte de cassino e loucura, pra Califórnia na praia, Nova York, tipo, isso só dentro de um país, igual a gente tem no Brasil também, que eu acho que daí que vem minha paixão, né? Minha família, parte do meu pai é do sul do Brasil, a minha mãe é do Nordeste, então, tipo, eu sempre tive influência de várias culturas diferentes. Então, eu acho que o projeto da Gabi hoje é me consolidar e me estabilizar para me sentir confortável na vida em relação à saúde, aposentadoria. Eu acho que isso eu peguei muito da cultura americana, né? Bem Sim. velha, assim. Então, isso como a base, e aí tendo isso, nunca perder a paixão, assim, na vida pelas coisas simples, sabe? Nunca deixar nada material subir minha cabeça e saber sempre valorizar a coisa certa, que pra mim é a minha saúde e realmente você tá feliz no simples, sabe? Eu acho que isso é o projeto Gabi. Oh, maravilhosa, Linda. maravilhosa. Eu fiquei emocionada. Quando você começou a falar dos outros estados, isso me veio à minha vida também, sabe? Lembrando do meu próprio processo. Então, Gabi, muito obrigada por hoje, por ter aceitado a nossa entrevista. Você é muito inspiradora. Eu amei conversar com você, amei te conhecer. Eu te adicionei no LinkedIn. Claro. Gabi, você quer passar o nome do seu LinkedIn para que as pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre você comecem a se conectar por lá? Se for algo que você queira também, né? Se for algo que você queira, se você quiser. Com certeza, quem tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade, quiser só desconectar, trocar experiência profissionalmente, pode ficar à vontade. Eu adoro o LinkedIn. Eu acho que é a rede social mais de mais valor que a gente tem hoje, assim, sabe? De informação. Tá até ficando um pouco bagunçado às vezes. Estão começando uns posts meio estilo Instagram, né? Mas ainda tem muita coisa valiosa lá. O meu LinkedIn é o meu nome, Gabriela, com um L só. E meu sobrenome é Anverse. E é isso. Fiquem à vontade para se conectar lá. Eu vou ficar muito feliz de responder se tiver qualquer curiosidade. Eu, inclusive, conheci a Carla, assim, por uma questão de live, falando sobre parte profissional. E eu fui lá e mandei mensagem: Oi, tudo bem? Me conta mais. E a gente fez a nossa amizade e conheci outras pessoas dessa forma também. Então, é isso. Muito obrigada, Gabi, por ter participado de novo dessa entrevista do nosso podcast. Foi muito bacana essa conversa. Eu gostei muito, fiquei arrepiada em vários momentos. Eu achei que a gente tá passando uma mensagem bacana, que vai motivar muitas pessoas a acreditarem nelas mesmas, né, no potencial que elas têm. E, pessoal, meu LinkedIn é Carla Castro também, se vocês quiserem se conectar. Obrigada por nos assistirem até aqui. Não esqueçam de apertar lá no botão para se inscreverem no canal. Joinha. Dar um joinha. Meu LinkedIn é Gabriela Luz também, caso vocês queiram se conectar. E a gente vai voltar com mais episódios, com mais pessoas muito inspiradoras. A gente tem uma lista enorme de pessoas incríveis, então apareçam nos próximos episódios. Sim, muito obrigada, pessoal. Tenham um bom dia. Obrigada.